Eterno Deus, mais uma vez nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Mais uma vez nós queremos te agradecer por este privilégio que o Senhor nos tem concedido de poder estar na Tua casa, Senhor. Quero te agradecer pela chegada de cada um dos irmãos, pois chegamos em paz. O Senhor nos guiou, o Senhor nos protegeu e nos deu vitória de podermos chegarmos até aqui. Todos os irmãos que já estão aqui, postos neste templo, o Senhor assentado, mas com a sua cabeça baixa, sabendo que é um período de oração e nós precisamos muito, Senhor, de que a sua misericórdia triunfe nesta noite. Perdoa, Senhor, todas as nossas fraquezas, todas as nossas imperfeições. Meu Senhor, Tu pode, através do Teu sangue, nos limpar. Tu pode, através do Teu sangue, nos purificar. O sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. É pelo poder do Teu sangue é que nós somos libertos. É pelo poder do Teu sangue é que nós somos guardados. Nós somos protegidos. Agradecemos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. A paz do Senhor Jesus, irmão. Mais uma vez, mais uma noite, estamos aqui para adorarmos a Deus, para sermos vivos, Senhor. Amém. Maravilhoso Deus, Pai Santo, querido, na Tua presença, Senhor, nós estamos na Tua casa para exaltar, engrandecer, glorificar o Teu santo nome. Aleluia. Porque o Senhor é digno de toda a honra, glória, louvor e adoração. Recebe, Senhor, o nosso culto racional nesta noite. O Senhor venha falar conosco através dos hinos, louvores, através da ministração da Tua palavra, Senhor. Que nós não saiamos desta casa, deste lugar, Senhor, da maneira como entramos, mas saiamos, Senhor, cheio do Teu gozo, da Tua alegria, da Tua presença, Senhor, e que a Tua palavra não seja somente ouvida, mas que nós possamos colocá-la em prática em nossas vidas. Guarda a Tua igreja, Senhor, e continua conosco, no nome santo de Jesus. Amém.
verso 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em? Que os irmãos vivam em? Eu creio que todos nós estamos aqui apenas com um propósito de louvor, de adoração e de recebimento da alimentação especial de Deus para as nossas vidas. Por isso, nós convidamos, a todos para estar adorando ao Senhor, glorificando, exaltando o nome do Senhor, porque só Ele é digno de honra, glória, louvor e adoração. Quero neste momento convidar o pastor Adalto para estar fazendo as apresentações. Glória a Deus. Glória a Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, Louvamos ao Senhor por essa oportunidade mais uma vez concedida. Podemos nessa casa nos reunirmos para juntos adorarmos ao Senhor e nesta linda festa do projeto Férias com Cristo. Que Deus continue abençoando toda a igreja, todos os nossos irmãos que têm estado sempre conosco neste evento. Que Deus abençoe de uma forma toda especial. Nesta noite nós estamos recebendo alguns amigos e irmãos que estão conosco, mas alguém no nosso meio que não faz parte dessa igreja está nos honrando com a nossa presença. Tem um sinal com a sua mão, se coloque em pé, ali é um irmão, Senhor, Deus abençoe, sentimos honrados. Então, nosso irmão lá do Salvador, Bahia, para nós é uma alegria, que Deus abençoe, o irmão do nosso irmão João Félix, ali de Roma, Deus abençoe. Também está conosco, irmãos, tentados todas as terças-feiras, pastor Bruno, Roger, pastor Marcos, Deus abençoe, para nós é uma alegria receber nesta casa. Também está conosco, irmãos, ali da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui de Catanduva, a cantora Janete, esposo, irmão Fabiano, Iaco Fabiano, e também o filho, para nós é uma alegria estar recebendo essa família para juntos adorarmos ao Senhor. Também está conosco, Ana Paulo, Fernando, que Deus abençoe, gente ali na Raia, Tiaria, tem apoiado também esse projeto, que Deus abençoe, sentimos honrados com a vossa presença. Amém? Também está conosco, irmãos, a convite para estar ministrando a palavra do Senhor, e nós louvamos a Deus por isso, tem aceitado o convite dessa igreja, nosso pastor, que está conosco, direto lá de Patinga, Minas Gerais, pastor Cláudio Calais. Para nós é uma alegria, viu, pastor, estar recebendo. Deus continue abençoando você, sua família, ministério, de uma forma toda especial. Amém? Como que a igreja quer receber os nossos irmãos, amigos que estão conosco? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe. O que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? Que Deus é esse? O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter a sua volta com os aromas e não respirar? Receber o nome de Deus, porém morto está. O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de tuas mãos. Inclina seus ouvidos para me escutar. O meu Deus, ninguém consegue ver e se esconder. Se Ele não quiser aparecer,
de Deus é tudo para as nossas vidas. Ele sempre tem uma resposta quando nós achamos que não tem mais jeito. Ele entra com providência. Quando estamos pensando em desistir, Ele vai lá e nos restaura, nos levanta, nos coloca de pé. É isso que Ele quer de nós. Ele quer dar a nós a vitória. A batalha vem, mas a vitória é garantida através de Cristo Jesus. Aleluia. Quero convidar os amados a estar se colocando de pé. Já quero estar, aleluia, passando a direção da palavra ao servo do Senhor que está na responsabilidade. Quero estar convidando o pastor José Belo para estar fazendo esta oração. Meus irmãos, a paz do Senhor. Continue ligadinho no céu, irmão, que Jesus está aqui. Nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, já temos ouvido, Senhor Deus, o Senhor falar sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Pai, aqui está o teu servo, Senhor, que vai ministrar a tua palavra. Usa poderosamente, continua, Senhor, falando aos nossos corações. Nós te pedimos, ó Pai, venha curar, Senhor, venha batizar com o Espírito Santo, venha salvar almas nesta noite, ó Pai, venha renovar, Senhor, se porventura ainda houver alguém, Senhor, triste, abatido, que ele venha se animar nesta noite, Senhor, com a tua voz. Pai, permanece conosco, usa teu servo, em nome de Queridos irmãos, com muita alegria vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Eu vou aproveitar a gentileza de vocês me receberem de pés. Para ganharmos tempo, eu convido a todos vocês para que juntos venhamos abrir a palavra de Deus. Abra sua Bíblia junto de mim, por favor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo a perspectiva de Mateus. Nós vamos ler alguns versículos no capítulo 15. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Leremos a partir do verso 21 no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 15. Foque-se aí desde o verso 21 para que você acompanhe essa leitura. Se vocês encontraram o texto e estão prontos para acompanhar essa leitura, seria bom ouvi-los manifestando-se dizendo amém. Amém. Eu vou fazer uma leitura bem específica, então eu peço que tenham paciência comigo, por favor. Diz-nos assim a palavra de Deus: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, dependendo da tradução que você tiver em mãos, dirá Sírio-Fenícia, que saíra daquelas cercarias. Estou lendo na Almeida Revista Corrigida, mas há traduções que diz regiões. Clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está. Na tradução que eu tenho em mãos diz miseravelmente. Há outras que diz horrivelmente. Há ainda algumas traduções que diz terrivelmente. Que minha filha está miseravelmente, terrivelmente ou horrivelmente. A tradução que eu tenho em mãos coloca o verbo de ação na seguinte condição: endemoniada. Eu não sei se a tradução que você tem em mãos vai dizer endemoniada, NH, ou vai dizer endemoniada. O fato é que, pela perspectiva da Almeida Revista Corrigida, há um ninho de demônios. Verso 23: Mas ele não me respondeu palavra. Permitam-me parafrasear o contexto. Jesus ficou em silêncio. Jesus ficou em silêncio. Lembram-se do hino que acabamos de ouvir? Se eu não te ouvir, eu morro. Jesus ficou em silêncio. Acompanhe a leitura, por favor. Mas ele não me respondeu palavra.
E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede a que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não. Repita comigo: eu não. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Verso 25. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. O verso 25 traz a ideia de que ela ora e adora ao mesmo tempo. Então, no verso 25, ela muda a sua postura, que era em caráter de desespero, e passa a orar adorando ou a adorar orando, tanto faz. Repita comigo: orando e adorando. E aí diz o texto no verso 26: ele, porém, respondendo, disse: não. Repita comigo: não. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Verso 27. E ela disse: sim. Só o versículo, só a parte do versículo antes da vírgula. E ela disse: sim. Eu pedi para vocês terem paciência, eu prometo que serei o mais breve que puder. Eu não quero ser redundante, tá? Muito menos prolixo, não vou enfadá-los, mas penso que seja mais do que pertinente, seja também extremamente relevante considerar alguns detalhes. Detalhe número 1, o verso de número 23 diz que Jesus ficou em silêncio. Você não é obrigado a fazer, mas é aconselhável que faça, caso você possa e queira isso não vir lhe constrangir. Eu queria que você repetisse em alto e bom som após mim, em voz uníssima, coletivamente: Jesus ficou em silêncio. Jesus ficou em silêncio. Depois disse não. E posteriormente, não de novo. E ela disse sim. E ela disse sim. E ela disse: sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Verso de número 28, e a gente encerra a leitura. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a sua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Quantos podem dizer amém? Amém. Obrigado por serem tão gentis em me receberem de pé. Retornai aos vossos assentos e estejam atentos à palavra de Deus. Meus irmãos, antes que eu faça alusão ao contexto do texto que ora lemos, eu gostaria de, em rápidas palavras, tornar público a vocês a minha gratidão pela bênção de estar aqui, pelo privilégio de ser útil ao reino de Deus e servir a esta igreja partilhando de uma porção da sua palavra. Como é bom conhecer pessoalmente o vosso pastor, o Anjo, a quem Deus confiou esse belíssimo e numeroso rebanho aqui em Catanduva, pastor Benedito Pinto. Pastor, em seu nome eu vou cumprimentar todo o ministério. Por duas razões óbvias, eu não vou falar o nome de todos aqui, tá bom, pastor? E a primeira é muito óbvia mesmo, é porque eu não sei o nome dos senhores mesmo, tá bom? E em segundo lugar, é que se eu for cumprimentar tanto obreiro que Deus levantou para estar ao seu lado na obra de evangelização dessa região, eu acho que eu nem vou pregar, eu vou só cumprimentar os companheiros, né? Então, em nome do pastor Benedito, eu cumprimento aos senhores obreiros deste santo ministério. Sintam-se abraçados, companheiros. Agradeço ainda ao pastor Adalto, que, ladeado ao pastor Josué, estão liderando este trabalho e tiveram muita paciência comigo para encontrarmos uma logística favorável, né, pastor? Para que desse todo o tempo e eu viesse chegar em tempo hábil para estar com vocês. Minha gratidão, pastor, minha gratidão. Leve também minha gratidão ao seu filho, que pacientemente foi encontrar na internet uma solução, né? Então leve também um abraço a ele. Eu quero trazer a vocês, Igreja do Senhor, Ministério desta casa, um abraço do meu presidente, pois, mesmo muito embora foi o convite de vocês que me possibilitou, né, eu ir até o meu pastor, e foi a autorização dele que me permitiu vir
até vocês. Sei que isso aqui já entrou em extinção, está mais em extinção do que nota de 200. Eu acho que nem colou, que a figura do lobo-guará, que é um animal quase extinto da flora brasileira, né? Foi colocado numa nota que a gente também não vê. Então, assim como o lobo, a gente não vê a nota, a gente não vê, não sei se emplacou a ideia, não é verdade? Mas mais em extinção do que a nota de 200, do que o animal, que é o lobo-guará, está pregadores que se submetem à sua liderança. Mas eu não vim aqui porque eu fui convidado, embora eu reconheça, pastor, e agradeça pelo alto, honroso convite, altíssimo e honroso convite. Mas, se o meu pastor não tivesse deixado, eu não tinha vindo, não é verdade? E quando eu fui até ele, ele me autorizou. Então eu quero trazer ao senhor, pastor Benedito, um abraço do nosso presidente da nossa igreja, o coronel Fabriciano Patinho, e também da nossa convenção do Vale do Rio Doce, pastor José Martins Cala Júnior. Membro também, será entregue. Sim, senhor, será entregue. E por último, mais ou menos importante, eu já volto ao texto, quero transmitir à igreja um abraço da minha família. Vocês querem receber, gente? Amém. Nós somos uma equipe que trabalhamos juntos no reino de Deus. E por mais que na maioria esmagadora das vezes eles não possam me acompanhar nas minhas viagens, ainda assim a gente continua pregando juntos. Eu viajo por aí para pregar a palavra de Deus e eles ficam de lá orando para que Deus fale através da minha pregação. Então seria muito bom que antes de pregar vocês soubessem que eu não estou pregando sozinho. Tem mais gente pregando comigo aqui, tá? Minha esposa e os 3 meninos lá de casa estão pregando junto de mim. E eu gosto muito, pastor Benedito, de receber mensagens da minha esposa próximo das 19 horas, porque eu vejo a família reunida, ela costuma até filmar assim para mim ver a escadinha, né? O Levi, que é o primogênito, tem 13, o Cláudio Júnior, que na cabeça da minha esposa ia ser o Juninho lá de casa, tem 8, porque ela não sabia que Deus tinha reservado o presente gracioso chamado Elisa Clarice, Rapinha do Tacho, que manda em todo mundo lá em casa. Tem 4. E aí fica os 3 orando lá, pastor. Enquanto eu estou pregando, eles estão orando. Isso aqui não é demagogia de pregador, não. Depois eu vou mostrar a foto para o senhor. Então, recebam mesmo, meus irmãos, um abraço da minha família. Amém? Amém. Muito bem. Eu estava refletindo na palavra de Deus durante todo o dia para me orientar sobre o que falar a vocês. E eu preciso confessar-vos que, dadas muitas atividades ministeriais, nós temos, vez ou outra, cometido o equívoco de nos acomodarmos com um sermão que já está no forno e resservirmos, não é isso? Servirmos uma vez mais. Billy Graham diz que a mensagem fica boa depois da 15ª pregação. Mas eu não sou muito adepto a ir apenas com a configuração de um sermão pré-montado. Eu sei que há uma classe de pregadores na nossa federação que tem apenas 3 mensagens. E aí eles põem isso numa sacolinha e saem servindo a mesma comida por onde passam. Mas Paulo tinha uma sensibilidade espiritual muito grande e parece que tem hora que ele até entrava em contradição entre um argumento e outro. Exemplo claro. Aos Tessalonicenses, Paulo disse que eles estavam tão ligados lá no céu que eles precisavam voltar com a cabeça para a terra para cumprir as suas tarefas diárias e fazer valer o seu cotidiano, né? Comprar e pagar, tomar um banhozinho, não é isso? Fazer higiene pessoal. Estava muito esperando o arrebatamento e esquecendo das coisas que aqui acontecem. Então, parafraseando o contexto, Paulo está dizendo que eles devem tirar a cabeça só do céu e voltar também a pensar nas coisas que estão acontecendo aqui até que Jesus venha. Quando ele escreve aos Colossenses, parece que ele vai na contramão disso e diz que os irmãos colossenses estão com a cabeça muito aqui, e que eles estão precisando mesmo é tirar a cabeça daqui e colocar a cabeça no céu. E ele diz isso no capítulo 3, versos 1, 2 e 3. Porquanto se já estáis ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas que são acima e não nas que são debaixo, onde Cristo está assentado. Isso é, Paulo fala uma coisa para os Tessalonicenses e outra coisa completamente diferente, paradoxal, né? Está no oposto do que disse anteriormente. Ele diz aos Colossenses. Então, para os Colossenses, tira a cabeça da terra e põe no céu. Para os Tessalonicenses, tira a cabeça do céu e põe na terra. Paulo estava entrando em contradição consigo mesmo? Não.
O que Paulo estava fazendo é avaliando a necessidade de cada igreja para liberar uma palavra na conformidade de sua necessidade. Não adianta falar para os colossenses tirar a cabeça do céu e continuar com a cabeça na terra, porque isso eles já estão fazendo. Assim como também não dá para dizer para os tessalonicenses continuar pensando só na eternidade e esquecer de cumprir os seus compromissos e deveres diários. Essa sensibilidade precisa igualitariamente estar no coração de todos aqueles que se dispõem, se colocam à disposição de pregar o Evangelho. Porque senão a gente chega com uma mensagem pensada, com uma mensagem programada, e aí a gente coloca no micro-ondas e serve para os irmãos. Mas a igreja do Senhor não é massa de manobra na mão de pregador. A igreja do Senhor é a eleita no Calvário, é a noiva imaculada. A gente precisa ter temor para pregar a palavra de Deus. E aí eu pensei em pregar um outro sermão, mas quem pensou isso foi eu, porque Deus tem um caráter imutável. E tem gente que diz que Deus mudou a mensagem. Não, Deus não mudou a mensagem não. Deus já tinha a mensagem, o problema é que eu não entendi qual mensagem ele tinha, É igual Jacó, Deus estava aqui, o problema é que eu não sabia. Mas enquanto o culto acontecia e eu fui analisando, eu busquei o que Paulo buscava quando ia pregar, a sensibilidade para compreender onde e como Deus quer falar. Porque todo sermão se baseia em 3 pilares. O que está falando, você deve filtrar isso. Deve ser bereano, viu? Crente assembleiano deve ser bereano. O que esse sujeito está falando? Em segundo lugar, como ele está transmitindo. Em terceiro lugar, não tão importante quanto, mas infelizmente a ordem dos fatos foi alterada, é quem está falando. Quem está falando desconsidera que esse sujeito indigno, não há mérito em mim para que aqui eu estivesse hoje com vocês, é pura obra da graça de Deus. Então se esqueça de quem está falando, mas passe a observar o que eu estou dizendo e como direi o que precisa ser dito, e aí você avalie se vai valer a pena ou não dar atenção para esse sermão. A partir de agora, se você puder, multiplique a sua atenção, redobre ou até triplique. É muito bom que você compreenda principalmente esses 10 minutos iniciais sem compreender essa introdução, dificilmente você vai compreender o final. Então maximize aqui a sua atenção. Nós estamos diante de um texto bíblico que em seu contexto remoto inicia-se mostrando Jesus repreendendo a pequena fé dos seus discípulos, e o contexto imediato culmina mostrando Jesus enfatizando a grande fé de uma mulher. Então toda a história se resume justamente nessa dicotomia, esse contraste entre os discípulos que têm pequena fé e uma mulher que tem uma fé grande. Quem entendeu isso, diga amém. Amém. Toda a história que eu vou narrar a partir de agora, e a farei de forma textual e ao mesmo tempo expositiva, mostra justamente isso: a correção de Jesus para aqueles que têm pequena fé e a exaltação de Jesus para quem tem uma fé grande. Entre a pequena fé dos discípulos e a grande fé desta mulher estão algumas lições que eu compartilho com vocês a partir de agora. Jesus estava nas partes de Tiro e Sidom, e quando esta mulher ouve falar que por ali Jesus passava, ela toma a iniciativa de ir até Jesus. Para isso, ela rompe algumas cercas. Não sou eu que estou dizendo, é o texto quem disse. E se você leu e leu com atenção, você há de convir comigo que a palavra cerca está no plural. Portanto, a indicação textual é que existe mais de uma. Não é apenas uma. Existem algumas cercas. Quais seriam estas, pastor? Literalmente falando, a cerca geográfica. Porque se ela está se deslocando geograficamente de onde está para se encontrar com Jesus onde ele estava, significa dizer que ela precisa romper as limitações geográficas. Essa é a primeira cerca. Nem sempre vocês têm dado atenção para isso, mas é bom que você saiba que todas as vezes que você atravessa a rua da sua casa,
e entra em outra rua, você rompeu com uma divisa geográfica. Se você atravessa um quarteirão para o outro, você rompeu uma divisa geográfica. Se você atravessou um bairro para o outro, você rompeu uma divisa geográfica. Se você atravessou um município para o outro, assim também você rompe. E, consecutivamente, a gente vai chegar até as divisas continentais. Essa mulher sai de onde estava e vai até onde Jesus se encontrava. Portanto, a primeira cerca que ela vai romper nada tem a ver com cerca de arame farpado, como quem mora no interior e está lá, ajudando a família, ou quem sabe trabalhando na agricultura, na pecuária, entende isso como aquilo que divide a sua propriedade. Essas cercas aqui nada tem a ver com isso. Está literalmente mostrando que ela se desloca geograficamente. Esta é a primeira cerca que ela rompe, a cerca geográfica. A segunda, que a meu modo de ver, pela exegese que faço desse texto, ela é um pouco mais profunda do que apenas literal, ela é a cerca cultural. Isso porque o texto faz questão de mostrar que ela é sírio-fenícia ou cananeia. Portanto, não é alguém benquisto no meio dos judeus. A cultura judaica meio que enxota esse tipo de gente por causa de sua liturgia cultural. Mas ela, ainda sabendo que não será bem aceita, primeiro porque não é judia, segundo porque é mulher. E vale destacar o fato de que naqueles dias mulheres não tinham direitos como hoje. Mulheres tinham no máximo deveres, e não eram poucos, eram muitos. A visão contemporânea, que tem como alguns ativistas chamados de feministas, mostram que as mulheres precisam galgar mais direitos. Sim, sinceramente eu vou dizer a vocês que eu estava refletindo sobre isso outro dia e vi que as mulheres hoje não estão precisando de mais direitos não. As mulheres já têm mais direitos que os homens. Eu acho que agora são os homens que estão precisando igualar os direitos com as mulheres. E eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas o movimento feminista continua, trabalhando de forma ferrenha, árdua e intensa para continuar galgando direitos. Só que eu estava avaliando outro dia, e as mulheres hoje já têm mais direito do que os homens. Eu provo para vocês por uma razão óbvia. Tem algum militar aqui? Tem algum militar aqui? Algum policial militar aqui? Da reserva? O senhor? Muito bem. O senhor provavelmente já deva ter feito muitos boletins de ocorrência, e nesses boletins de ocorrência o senhor deva ter lá registrado a lei Maria da Penha. Agora, eu queria perguntar para o senhor, como militar, para que a igreja soubesse: qual foi o dia que o senhor registrou um boletim do João da Penha? Não tem, né? Mas o que tem de mulher descendo cabo de vassoura na cabeça dos maridos não é brincadeira, verdade ou não? E você já viu alguma indo preso por isso? Não? O movimento feminista galgou tanto espaço na sociedade contemporânea que hoje não se mede nem mais a capacidade intelectual do indivíduo para que ele ocupe funções de comando na sociedade. Desde que seja uma mulher, pode ser até presidente da República, e não precisa nem fazer o Enem para isso. A sociedade atual está tão perdida nesse sentido que a gente não consegue desenhar o que acontecia nos dias de Jesus. Mas nesses dias as mulheres não tinham direitos como agora. As mulheres possuíam no máximo deveres, e não eram poucos. Essa mulher não podia ascender-se socialmente em uma reunião onde homens falavam, onde homens discursavam, interromper o discurso e falar o que pretendia dizer. Mas essa mulher rompe com a cerca cultural. Primeiro, porque ela é sírio-fenícia e não é aceita entre os judeus. Segundo, porque ela é mulher e ela não tinha direito de fala em uma reunião aberta popular. Mas ela não se preocupa com isso. Em primeiro lugar, ela não mede a distância. Não há no texto um registro de que ela caminha 1 quilômetro, 2, 3, 4. Não se sabe quanto tempo, qual foi a distância que ela percorreu. Se sabe que ela rompeu a divisa geográfica. Então ela está dizendo: não importa o quão longe ele esteja, eu vou até ele, eu preciso me encontrar com ele. Essa é a primeira cerca. Em segundo lugar, ela também entende: não importa quantos me contraponham, porque eu não serei aceita porque sou cananeia.
não serei aceita porque sou mulher, mas ainda assim eu estou decidida a me aproximar dele. Essas duas primeiras observações são consideráveis, mas há uma terceira que eu quero pontuar e julgo que seja ainda muito mais necessário observar por essa terceira perspectiva do que pelas duas demais que eu acabei de apresentar. A terceira cerca que essa mulher vai romper é a cerca espiritual. Isso porque, vindo dos cananeus, ou sendo ela cirofenícia, ela tinha as suas divindades, e a sua adesão às suas divindades fazia dela uma refém de toda a ideologia misticista dos cananeus. Sendo assim, ela está algemada pelas correntes de sua religiosidade. Mas quando ela decide ir até Jesus, ela precisa cortar, essa barreira espiritual, porque se ela vai até Jesus, ela está abrindo mão de todas as divindades de sua crença. Ela está dizendo o seguinte: eu não quero mais acreditar em nada do que até aqui acreditei. Eu quero acreditar que o Senhor tem poder para libertar a minha filha, que está terrivelmente, horrivelmente, miseravelmente endemoniada. E o que significa isso? Observando a grosso modo, talvez você não compreenda, então eu vou tentar desenhar para você. Imagine alguém da religião afrodescendente, com aquele quipá na cabeça, com aquele turbante enrolado na cabeça. Imagine alguém da religião afrodescendente, com todas as suas correntes, que por eles são denominados como seus guias. Imagine alguém da religião afrodescendente, com aquela roupa branca, de saia bem rodada. Imagine alguém nesse porte. De repente, esse alguém que cria nas cartas, que acreditava no tarô, que acreditava que batendo o atabaque, matando galinha preta e acendendo vela vermelha na esquina, ia chamar os seus enxus, os seus ungus, e de repente este mesmo alguém que estava preso em todo esse misticismo religioso diz: eu não quero mais acreditar em nada disso, porque nada disso resolveu o meu problema. Eu abro mão de tudo isso para ir diante de ti, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se ficou claro para você, eu não vou mais desenhar, e daqui para frente a gente caminha e acelera um pouco. Até aqui, quem entende diz amém. Amém. Ela rompeu a cerca geográfica, número 1, a cerca cultural, número 2, a cerca espiritual, número 3. Finalmente ela está diante de Jesus. A distância não lhe impediu, a cultura não lhe bloqueou, e as camadas do Espírito não foram capazes de detê-la. Ela está diante dele. E quando ela se aproxima, não sou eu que estou dizendo, é o texto quem diz, que ela chega gritando tanto que chega a um ponto dos próprios discípulos enxotarem, dizendo: Senhor, despede essa que vem gritando atrás de nós. Os discípulos não estavam satisfeitos de ver aquela mulher, porque era mulher. Em segundo lugar, porque era cirofenícia. Em terceiro lugar, porque estava gritando na cabeça deles. Então eles dizem: despede essa que vem gritando atrás de nós. Fica muito claro, está evidente que essa mulher não chegou tão calmamente, que essa mulher chegou dominada por aquilo que a filosofia chama de poder do desespero. Repita comigo: poder do desespero. Ela chegou apavorada, descontrolada, e só alguém realmente dominada pelo poder do desespero chegaria gritando em uma reunião de homem onde mulher não tem direito. E aí eu paro para pensar com vocês, e eu peço que você redobre a sua atenção. Imagine essa mulher chegando gritando, gente. Imagine ela chegando gritando. E quando ela grita, o desespero da sua alma está sendo entoado pela máxima de sua tonalidade vocal, e o que ela espera é que alguém lhe dê atenção, e o máximo que ela consegue é o silêncio de Jesus. Eu fiquei me perguntando por algum tempo, pastor, porque esse é um dos textos mais intrigantes da palavra de Deus. As pessoas pensam: por que Jesus foi tão cruel com essa mulher? Então vamos lá, vamos pensar juntos. Se essa mulher realmente está dominada pelo poder do desespero, eu preciso dar um exemplo claro, dentro da perspectiva contemporânea, para que vocês fiquem mais conscientes de onde eu estou, para onde eu estou indo. Veja bem,
Imagine, pastor, que eu esteja passando por aqui, pelas mediações de Catanduva. E imagine que o pneu do meu carro fura. Imagine que eu vou ao porta-mala e quando eu abro, o estepe também está vazio. Não havendo solução imediata para que eu consiga voltar à estrada e continuar na minha viagem, eu não tenho outra saída a não ser ligar para alguém daqui, próximo de vocês. Aí eu ligo para o senhor. Qual é o nome do senhor? Pastor Isaías, por favor. Ou, vamos começar melhor, né? Pastor Isaías, paz do Senhor, tudo bem? Pastor Cláudio, eu estive pregando para vocês recentemente. Escutei o senhor cantando com o pastor Benedito maravilhosamente bem, os hinos da harpa. Conversa vai, conversa vem. Como é que o senhor está? Como é que está a família? Como é que está a igreja? Como é que está o ministério? Lá para ele pergunta: tudo bem, pastor? E o senhor como está? E aí a gente troca algumas palavras, 2, 3 minutos depois eu direi: pastor, o motivo da minha ligação se dá em virtude do fato de que eu estou aqui no trânsito, nas proximidades de Catanduva, pneu furado, estepe vazio, e eu não tive outra opção a não ser ligar para o senhor que mora aqui e quem sabe lhe pedir uma ajuda para que o senhor me auxilie nessa necessidade. Essa vai ser a minha ligação. Não dá para ser diferente, vai ser assim: eu fui deselegante, eu fui intrometido, fui invasivo? Não. Vamos mudar a perspectiva agora, que Deus nos guarde, nos livre, porque a gente que está na estrada todo dia como eu, precisa da graça de Deus para dar esses livramentos. Mas vamos mudar a perspectiva, e eu não quero ser aqui alguém que vai querer, né, ser sensacionalista, longe disso. É só para você compreender mesmo. Imagine que eu esteja passando pela mesma região, pastor Isaías, e agora não com o pneu furado, o problema é maior. Eu perca o controle do carro, caia numa vala, bata no buraco, sofra um acidente, caia a parabeira abaixo e é de madrugada. Ninguém viu o carro descendo de Espenhadeiro. E lá embaixo, preso no meio das ferragens, com o globo ocular todo ensanguentado e desesperado para sair daquela situação, o senhor já estava me esperando. E começa a perceber que eu não chego, e de repente o senhor liga. E eu com o globo ocular todo ensanguentado, não tenho como enxergar nada, vou palmeando, vejo a luz do celular acendendo, pego. Vai dar para dizer: Pai do Senhor, pastor Isaías, como é que o senhor está? Como é que está a sua família? Como é que está a casa? Como é que está a igreja? Vai dar para dizer isso? Não, não vai dar. Por que não vai dar? Porque a gravidade do momento fará com que eu tome uma iniciativa imediata de pedir o quê? Socorro. Isso é o poder do desespero. Vai um adentro aqui. Qual, pastor? Esta é uma mãe. E segundo o que disse o próprio Deus em Isaías 49:15, não há amor semelhante ao de uma mãe. O amor materno sobrepõe a nossa capacidade de entendimento. Quando Deus quer mostrar como Ele ama, Ele se equipara a uma mãe que amamenta o seu filho, dizendo: não há na terra ninguém que ame como uma mulher. Vocês estão mesmo, gente? Então, isso aqui não é só o poder do desespero de um indivíduo. Isso aqui é o poder do desespero de uma mãe. E eu sei, porque quem é mãe e está aqui, há de convir comigo que uma mãe sim faria o que possível fosse para livrar o seu filho de qualquer situação adversa. Essa mulher chega dominada pelo desespero, porque a sua filha está endemoniada e o pai do terreiro não resolve. O guia do terreiro não resolve. O pai de santo, aquele que cuida do terreiro espírito, ninguém dá conta de resolver. Leva para o médico não resolve. Faz tudo quanto é tipo de coisa e não resolve. Então ela está desesperada, porque ela sabe que não tem para onde correr. E geralmente Jesus é o último reduto de esperança para a humanidade. Oh, bendito seja o nome de Jesus. E ela chega gritando, ela chega desesperada. Me encara aqui para ver se você consegue compreender para onde eu estou indo. Uma mãe desesperada, gritando por socorro. Jesus é ou não é o último reduto de esperança da humanidade, gente? É ou não é? Quantas foram as vezes que eu escutei irmãos testemunhando na igreja: o advogado não resolvia, o juiz não expedia a carta de alvará, não assinava o processo, mas o advogado dos advogados, o justo juiz, foi lá. Se eu não. Quantas foram as vezes que eu ouvi testemunho na igreja onde os irmãos disseram: eu fui desenganado pelos médicos,
mas aquele que tem a saúde na palma da sua mão, enxertou no coração vivo. Jesus é o último reduto de esperança da humanidade. Só que sabe o que me apavora? Sabe o que me intriga? Sabe o que me dilacera por dentro? É que essa mulher chegou diante do último reduto de esperança que o homem tem e gritou em desespero: socorre-me. Sabe o que ela recebeu? Eu imagino ela caindo aqui, olhando para cima e dizendo: tem misericórdia de mim. Irmão, pedido de misericórdia, na linguagem jurídica, é nulidade de sentença. Sabe o que ela está dizendo para Jesus? Eu sei que eu até mereço coisas piores do que a que eu estou vivendo, mas o Senhor é aquele que pode absolver até quem merece ser condenado. Olha o desespero dela, pastor. Sabe o que Jesus faz para ela? Você que está na galeria, você que está sentado mais aí atrás, Jesus não lhe respondeu palavra. Coisa, cara. Cadê os teólogos da teologia neopentecostal para me explicarem esse texto? Cadê os teólogos da teologia liberal para me explicarem esse texto? Pois a posição, a confissão de fé positiva, o ponto de contato, a teologia da prosperidade, o determinismo espiritual não funcionou. Nem o poder do desespero de alguém que grita por misericórdia. Na minha opinião, sinceramente, eu vou dizer um trem para vocês bem no mineirês para ver se vocês entendem mesmo. Na minha opinião, quanto mais desesperado estiver o indivíduo, mais imediato deve ser a resposta divina para socorrê-lo, sim ou não? Sim ou não? Mas nesse caso não foi isso. Nesse caso a mulher está desesperada e Jesus está indiferente. Jesus não respondeu uma só palavra. Não sou eu que estou dizendo, é o texto que está dizendo. E não tem nada mais ensurdecedor do que o silêncio de Deus. O silêncio de Deus vibra mais do que o toque de uma trombeta. O silêncio de Deus abala mais do que o batido de um tambor. O silêncio de Deus é mais ensurdecedor do que uma buzina, do que um tímpano. Oh, você está aí mesmo? Você está me ouvindo? E por que Jesus fica calado quando a gente grita de desespero, pastor? Eu aprendi com essa mulher que não por via de regra, mas na maioria esmagadora das vezes, Jesus não dará atenção para o seu desespero. Como assim, pastor? Porque se o meu desespero tem poder de reação, então é quase que pela ordem da lei da física. Eu acho e ele reage. Só que Jesus, ele não é o nosso garçom. Jesus não é o nosso servo, que a gente subia, estava o dedo e diz: traz o cardápio, me dê. Jesus é Senhor, nós é quem somos servos. Tem muita coisa errada no seio da igreja brasileira. Eu quero conferir com vocês que há equívocos teológicos que estão ferindo princípios e valores do reino de Deus. Jesus não vai atender a gente porque a gente vai gritar, e no nosso grito ele vai ouvir o gemido intrínseco à nossa alma e vai nos atender. Não há imediatismo no reino de Deus. O que Jesus esperava dela não era grito de desespero, era posicionamento de adorador. Ai, Jesus. Ai, Jesus, me ajude a pregar, Senhor. Olha para esse crente que está do teu lado e diga para ele assim: seu desespero não resolve.
gente tem que parar de agir desesperado. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso, e diante dele nós não temos que chegar desesperados. A gente pode desesperar lá fora, com tudo que existe lá fora, mas diante dele a gente tem que ter certeza, confiança, convicção, rendição, submissão, posição. Aí eu acho que ela faz assim, ó. Você consegue fazer isso aí agora, onde você está? Dá uma puxada bem funda mesmo. Puxa pelo nariz e solta pela boca. Umas 3 vezes, vai lá. Respira fundo. No reino de Deus, as coisas funcionam quando a gente começa a reverenciar a presença daquele que está diante de nós. Eu vou dizer um trem para vocês aqui, presta atenção. Eu vou falar, vê se vai valer para você aí. Irmão, não tem coisa que machuca mais o crente do que o silêncio de Deus, não, viu? Porque, olha para cá, tenta entender comigo. Você imagine só que você está fazendo a sua parte e de repente você encerra os recursos humanos e diante de Jesus você chega e diz: Senhor, tudo que era para mim fazer eu fiz, o que não, e agora daqui para lá eu não tenho mais condição de fazer nada. Então eu vim aqui te pedir misericórdia. E aí o que você recebe é: se ele dissesse pelo menos ou mas nada, nem um subiu. Sabe o que mais maltratou Jó, pastor? Não foi a prova, foi o silêncio. Jó foi provado. Em momento nenhum você vai ver Jó apavorado, Jó desesperado, Jó descontrolado, exceto em uma única ocasião, quando ele disse: ah, se eu soubesse aonde está o teu tribunal, eu me achegaria adiante de ti. Aí sabe o que ele diz? Porém, o que me consome, o que me dilui, o que me deteriora, é que quando eu olho para diante de mim, tu não estás. À minha direita não te vejo, à minha esquerda não te contemplo, na minha retaguarda não te encontrei. Aí ele olha para o céu e diz: onde tu estás, ó Deus? Onde tu estás, ó Deus? Sabe o que mais doeu em Jó? Não foi as feridas do corpo que o levaram ao alto estágio de decomposição em vida. Jó estava em alto estágio de putreficação, coçando o tecido nervoso, os músculos com um pedaço de telha, gente. Isso não doeu tanto. O que mais doeu em Jó não foi ter dito adeus para 10 esquifes, dizendo: até logo, meu filho, até breve, minha filha, a gente se encontra na eternidade já já, meu filho. Não, foi isso que doeu mais em Jó. O que mais doeu em Jó foi no dia que ele quis ouvir de Deus: oi, meu servo. E ele foi adiante e Deus não estava. A direita não me ouve, a esquerda também, na retaguarda também não. E por fim ele olha para o céu e grita: onde tu estás, ó Deus? Minha filha, se eu não te ouvir, eu morro. O Espírito de Deus sinalizou a sua vontade nesse último louvor que aqui foi entoado, e eu entendi o que Deus queria dizer. Sabe o que Deus fez? Por 38 capítulos Deus se manteve em silêncio. Mas depois de 38 capítulos Deus resolve falar, e está escrito no capítulo 38: e tendo Deus respondido
veio a Jó, o disse. Vou parafrasear o contexto. Vem aqui, Jó. Lembra o que você fez há alguns capítulos atrás? Lembra? Você veio até mim e perguntou onde eu estava, né? Jó fez para Deus 15 perguntas. E aí Deus resolve soltar a lista de questionamentos. Você me fez 15 perguntas perguntando-me onde eu estava, né, Jó? Agora eu vou te responder, mas não vou te responder o que você quer saber. Eu vou te responder o que você precisa saber. E eu vou te responder com uma pergunta retórica. Você queria saber onde eu estava? Então me diga você, onde você estava quando eu dei ordem ao mar. Aqui são os seus limites. Onde você estava, Jó? Quando eu coloquei os montes entre os vales e disse às gazelas, saltem entre eles. Onde você estava, Jó? Quando eu disse, haja luz e houve luz. Onde você estava? São 15 perguntas de Jó para Deus e 77 de Deus para Jó. Diga para esse crente que está do teu lado, diga para ele, Deus sabe do que você não sabe. Aleluia. Sabe o que mais mexeu comigo, pastor Benedito? É que Jesus ficou calado, mas não arredou o pé. Assim como Deus não respondeu a Jó, mas não se afastou. Parece que Deus está dizendo para Jó nas entrelinhas da resposta, eu estou no mesmo lugar de sempre, Jó. Eu não mudei de endereço. Você não sabia disso, mas eu vou te contar, porque tem hora que Deus descomplica, depois de ter complicado, e só no final de tudo é que Ele explica porque complicou, né? Aí Deus vai dizer para Jó nas entrelinhas, eu estou parafraseando o contexto, não está escrito assim, mas parece que eu vejo Deus dizendo assim, eu estava aqui, Jó, bem do teu lado, só que eu estava calado. O meu silêncio não é sinônimo de ausência, Jó. Jesus não respondeu nada para a mulher e também foi embora. Continuou na frente dela dizendo, em silêncio, sem palavras, eu não te respondo dizendo, mas te respondo fazendo. Eu continuo aqui. Abraça esse crente do teu lado, por favor, profetiza sobre a vida dele e seja boca de Deus, seja espiritual agora. Diga para ele, Jesus pode até estar calado, mas não sai do teu lado. Diga para ele, silêncio não é sinônimo de ausência. Jesus continua aqui, ó. Tem alguém crendo nessa verdade ou eu estou pregando sozinho? Pastor, eu orei 6 anos para me mudar 20 quilômetros. E foram 6 anos onde o meu opóbrio me enxotava com tapas todos os dias na minha face assim. Imagina o Senhor orar 6 anos sem ouvir Deus dizer sim e sem ouvir Deus dizer não. Eu não sei se você se encontra no lugar onde eu estive há quase 4 anos atrás, quando Ele me autorizou a mudar, depois de quase 6 anos intensos de busca para saber se Ele deixava ou não, e Deus não dizia sim, e Deus não dizia não. E foram 6 anos inteiros, longos e exaustivos 6 anos, onde eu não ouvi Deus dizendo sim, e nem ouvi Deus dizendo não, mas pude desfrutar da sua presença todos os 6 anos, enquanto no meu entendimento parece que eu ouvi Ele dizer, espera, glória a Deus, espera. Quando você buscar a Deus e Deus não responder sim e nem não, é porque talvez Ele está dizendo, espera.
Enquanto você espera, a minha presença te leva para onde você deve ir. Te dá o que você precisa possuir. Eu estou sozinho, eu estou pregando para mais alguém que está vivendo o dilema do silêncio. Levante as suas duas mãos, porque um é pouco. Só os que são gratos, porque mesmo em meio ao silêncio, a presença dele não se afasta de ti. Diga pelo menos os 3, glória a Deus aí, pelo amor. Respira fundo, quem sabe. Vamos de novo, gente? Vocês conseguem? Vamos lá? Ela diz: no desespero ele não me ouve. Vou mudar o meu proceder para ver se ele muda a sua reação. Aí está escrito assim, ó: e adorando e adorando. Tem coisa que oração sozinha não resolve. É por isso que a gente precisa orar adorando e adorar orando. Ore e adore, adore e ore. Ore e adore, adore e ore. E adorando. Aí tá assim, ó. E Jesus respondendo disse: não. Eu não sei o que é pior, pastor. Eu não sei o que é pior. Porque tem gente que está tão preso na teologia da prosperidade que coloca Deus como seu garçom que vai servir conforme a sua vontade. Né? Eu não sei o que é pior nessa concepção. Se é o silêncio prolongado ou se é uma negativa depois do silêncio prolongado. Sabe o que eu aprendi com essa mulher? Meu tempo é pouco, então deixa eu correr. Queria falar dos dois, não. Vou falar dos dois dentro de um só. Vamos lá. E depois de muita insistência, Jesus disse não de novo. O que Jesus queria dizer, pastor? Irmão, isso aqui parece que é jargão de pregador pentecostal, mas é uma verdade bíblica incontestável. Guarde isso. É melhor o não de Jesus do que o sim do diabo. E tem dia que Jesus vai dizer não, se a gente insistir vai ser não de novo. Porque no dia do não, Jesus disse sim até para o diabo, mas para você continua sendo não. Eu vou repetir isso aqui, ninguém pega a Bíblia e vai embora, por favor. Porque o que eu vou falar aqui agora é tão complexo teologicamente falando que alguém pode me contestar e dizer: ixi, pastor Benedito é doido, trouxe um pastor que fala coisa com coisa. Não, eu vou repetir isso aqui, mas por favor me deixe explicando se você ir embora me refutando. Vai ter dias que Jesus dirá sim até para o diabo, mas para você continua sendo não. Está na Bíblia, pastor? Está 2 vezes na Bíblia, porque talvez você leu com pressa e não observou. Existem 2 registros bíblicos em que Jesus disse, em que Deus disse sim até para o diabo, mas para os seus céus ele disse não. Aonde que está isso, pastor? Em Marcos capítulo 5 há um registro explícito, e em Jó capítulo 1 há um registro implícito. No registro explícito, Jesus chega em Gadara, província de Decápolis, quando ele pisa na praia, o endemoniado, que diz a Bíblia que quebrava algemas, chocava em pedras e morava em sepulcros, se apresentou diante dele e disse: Senhor, por que vieste me atormentar antes do tempo? E Jesus lhe pergunta: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque somos muitos. E Jesus diz: vai sair de 2 em 2 até daí, vai. Vai sair de 2 em 2 até daí. Então mandou todo mundo embora. Só que quando Jesus está dando uma ordem para ir embora, sabia que Satanás fala na boca do gadareno: Senhor, permita-nos entrar nestes porcos. O que Jesus disse? O que Jesus disse? Sim. Aí o homem ficou liberto. E quando ficou? Os demônios entraram nos porcos, o homem ficou liberto. E aí o homem liberto olhou para Jesus e disse: Senhor, permita-te seguir. Jesus disse? Não. Jesus disse? Não. Que coisa. Jesus disse sim para o diabo e não para o seu servo.
Eu sei que não é o que você queria ouvir essa noite, mas é o que você precisa, viu? Pastor, qual é a moral da história? A moral da história está aqui. Para onde é mesmo que foram os porcos? Para onde? Todas as vezes que Jesus disse assim para o diabo, pode ter certeza que no final ele cai. Eu achei que você era um crente mais pentecostal. Todas as vezes que Jesus disse assim para o diabo, ele pode até rodar daqui para lá e de lá para cá, mas no final ele cai. No final ele desce, no final ele sai. E quando Jesus disse não para nós, parece covardia, né? Jesus disse para o ex-endemoniado: você não vai comigo, você vai ficar aqui pregando. Pastor, aonde você quer chegar? É simples assim, é porque talvez você não interpretou o texto corretamente, mas o que basicamente Jesus está dizendo para o ex-endemoniado de Gadara é o seguinte: você não vai comigo, porque eu quero que você ganhe todo mundo dessa Decápolis para Jesus agora. Você vai implementar o reino de Deus aqui. É por isso que você não vai comigo. Então não é porque eu sou ruim, nem porque eu quero te castigar. Você não irá comigo, mas eu irei contigo. Levante a sua mão de novo, por favor. Se Jesus disser não para você, é porque é um propósito muito maior lá na frente. Só quem pode agradecer a Deus por essa verdade. Agora, no caso de Jó, é implícito, não está declarado que Deus disse não para Jó. Mas eu vou parafrasear o texto e você vai perceber se há uma razão para isso ou não. Diz a Bíblia que havia uma reunião no céu, Satanás participou e Deus identificou e disse: de onde tu vens? É isso? E aí ele passear e rodear. Aí tem visto meu servo Jó? Sim ou não? Verso 6, né? Adiante, do capítulo 1. E aí diz a Bíblia que Jó, verso 5, estava preparando para ir para um culto sacrificar preventivamente pelos filhos que supostamente viriam pecar. Jó é o único adorador preventivo da Bíblia. Adorava antes do problema acontecer, para que, se caso viesse a ocorrer, já tivesse saldo positivo para quitar. Olha. Então o verso 5 diz que Jó estava preparando para ele. Adiante isso, a gente percebe que Satanás está pedindo para Deus para atrapalhar o culto de Jó. É isso mesmo. É só você ler com entendimento. Então, o Jó que está querendo ir para o culto no verso 5, a eternidade está declarando para Jó mais ou menos assim: ô Jó, hoje não terá adoração. Hoje, no máximo que eu permito é provação. Ai, Jesus. Ô Jó, hoje não haverá adoração. Hoje é dia de provação. E aí Satanás: deixa eu entrar no culto dele, deixa eu atrapalhar o culto dele, vamos ver se ele te adora. E aí ele usa uma palavra que eu gosto muito da tradução, que diz assim: ele não te adora de balde, em vão ou à toa, né? Tem uma razão. Mas se eu atrapalhar o culto dele, eu quero ver se ele te adora. Aí Deus disse para Satanás: sim. O diabo que quer atrapalhar o culto de Jó, Deus disse sim. E o Jó que quer adorar, Deus disse não. E aí, pastor, qual é a moral da história? A moral da história é essa: quando Deus queima, leia o verso 16 do capítulo 1, você vai ver. Está escrito lá: e Deus queimou, ou fogo de Deus com D maiúsculo, né? Caiu do céu e queimou as ovelhas. Ovelha tipifica sacrifício. Sabe o que Deus está dizendo para Satanás? Você pode observar que tudo que Jó perdeu, quem levou foi percas, ladrões e destruição. O diabo veio para matar, roubar e diz. O resto quem fez foi o diabo. Não há dúvida nisso. Só que as ovelhas não foi o diabo que queimou. É só você ler o verso 16, está escrito lá assim, ó: e fogo de Deus com D maiúsculo veio do céu e queimou as ovelhas. O que significa isso, pastor? O que é que Jó usava para colocar no altar e adorar a Deus? Então ovelha aqui é símbolo de adoração, sim ou não? Sabe o que é que Deus está dizendo para Satanás? Ô Satanás, eu até deixei você tocar em Jó, só que é uma coisa que você nunca vai conseguir tomar dele, porque eu já estou queimando para mim. Você nunca vai conseguir tirar o glória a Deus da boca do meu servo.
rasgou suas vestes, rapou a cabeça e se envolveu em cinza. Se envolveu em? Cinza é resíduo do fogo cujo combustível é sólido. O que tinha? Que só existe duas probabilidades de cinza na vida de Jó. Probabilidade número 1, o altar que ele sacrificava sempre pelos filhos. Sim ou não? Porque a Bíblia diz que ele estava lá direto. Sim ou não? Então no altar da vida de Jó existia cinzas, correto? Sim ou não? Segundo lugar provável, pela indicação textual, o lugar que Deus queimou as ovelhas no pasto. Eu não sei para qual desses dois lugares Jó correu para pegar cinza. Mas indiferente qual tenha sido qualquer um dos dois, Jó estava mandando um recado para a eternidade. Se não acompanha o raciocínio, imaginemos que ele foi para o altar. Ele está indo para o altar. Quando ele chega no altar, ele pega a cinza e se envolve na cinza como se estivesse dizendo: Deus, o Senhor sabe que quando eu estava bem era aqui que eu estava. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. O Senhor sabe que a minha vida sempre foi estar aqui. E hoje que está tudo mal, eu não posso ir para outro lugar, eu continuo aqui. Agora imagine que ele foi para as ovelhas. Se ele foi para as ovelhas, aí melhorou. Por quê? Porque ele foi procurar para ver se tinha sobrado uma. Se tiver sobrado uma, eu queimo hoje. Porque eu não te adoro pelo que o Senhor me dá. Eu vou te adorar pelo que o Senhor é. Só que quando ele chega lá, não tem ovelha também. Aí sabe o que ele faz? Ele diz: eu não tenho ovelha para queimar, mas tem um currículo de quem já queimou muito. Tá aqui, ó. Eu não. Sabe o que? Não. Jó não deu para o diabo nem um gostinho de ouvir da boca dele assim: foi você que fez isso, Satanás. Deus devolveu o bem para Jó, devolveu o bem para Deus. Olha o que Jó disse: Deus deu. Aí quando todo mundo, quem sabe, estremeceu e disse: agora ele disse que o diabo tomou. Agora ele disse que o diabo tomou. Agora ele disse que o diabo tomou. Nem esse gostinho Jó deu para Satanás. Aí Jó olha para o céu e diz: não foi o Senhor quem deu. Pois é, também não foi Satanás quem tomou. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aonde você quer chegar, pastor? Cheguei. É aqui, ó. Sabe o que Jó está dizendo para Deus? Senhor, o dia da aprovação eu até aceito. Só que uma coisa, Senhor: mesmo no dia da aprovação, sem adoração eu não fico. Aí eu vou voltar para a mulher cananeia. Jesus ficou em silêncio, disse não de novo. E ela disse sim. Lembra do que eu iniciei dizendo sobre Jó? Satanás atrapalha o culto dele. Sim, eu deixo. Jó, hoje não tem adoração, hoje só tem provação. Eu imagino Jó coçando com aquele cabo de telha, né? A mulher chegando e diz: amaldiçoa esse Deus e morre. Ele disse: não, o bem de Deus você aceitou com prazer, o mal agora você não quer. Não, você está falando como uma louca. Ele vai coçando as feridas e alguém vai dizer: por que Jó agora, só com um cabo de telha na mão, você lavava as mãos na manteiga, os pés no azeite, era o mais rico do Oriente? Os jovens lhe reverenciavam, os anciões lhe admiravam. Por que agora ele lá na cinza, só com um cabo de telha na mão, consegue adorar? Porque Deus nunca vai tirar da tua mão o que você precisa para vencer o teu momento. Ovelha não coça ferida, jumenta não coça ferida, boi não coça ferida, camelo não coça ferida. Agora cabo de telha coça. Ele está dizendo: obrigado, Senhor. O que eu preciso para vencer o agora, o Senhor não tirou da minha mão. Deus tomou. Não saí do ventre da minha mãe e no para lá tornarei. Senhor, a aprovação eu aceito, mas ficar sem te adorar não dá. Só os adoradores aqui, só os adoradores. Eu preciso encerrar porque meu tempo foi, a vontade de pregar é grande, o tempo é pouco. Então ouça essa última verdade para orar. Eu volto à mulher cananeia.
assim para o céu, mesmo quando tudo ao teu redor estiver se deteriorando? Nossa fé não está alicerçada no Cristo vivo. Nós estamos muito superficiais na fé, mas crente de verdade é aquele que diz sim para o céu, mesmo quando tudo à sua volta está dizendo não. Diz assim: eu não vou pegar esse cachorrinho, eu não vou pegar um dos filhos para dar para esses cachorrinhos, não. A mesa está ocupada. Repita comigo: mesa ocupada. A mulher olhou para a mesa ocupada e disse: tem problema não, senhor. Se você não pegar isso aqui, você não pega mais nada, irmão. Mais nada, mais nada. Essa mulher mexe comigo demais aqui. Por quê, pastor? Porque a mesa estava ocupada, mas ela não desistiu. Ela não olhou para ver se tinha uma cadeirinha na mesa. Os espirituais estão entendendo o que eu estou falando. Ela não estava buscando uma vaguinha na mesa. Ela não queria derrubar ninguém que estava sentado na mesa para ela sentar no lugar. Jesus disse: não tem vaga na mesa. Ela disse: não tem problema. Eu já encontrei um lugar. Os espirituais sabem para onde eu estou caminhando. Ela olhou para Jesus e disse: eu vim que a mesa está ocupada, mas isso não me impede de me aproximar. Por quê? Porque eu acabei de encontrar um lugar que sempre tem vaga. Eu acabei de achar um lugar que sempre tem lugar para mais um. Eu tinha vindo aqui para buscar o que o Senhor dá. Era a libertação da minha filha, mas isso é porque eu não te conhecia. Agora que te conheço, eu não quero mais levar o que o Senhor dá. Eu resolvi ficar por quem tu és. Eu vi que tem lugar aos teus pés. Eu vi que tem lugar aos teus pés. Só aqueles que reconhecem que o melhor lugar do mundo para se estar ainda é aos pés de Jesus. Nós vamos levante também a tua voz. Se você tem glória, diga glória. Se tem glória, diga glória. Se é batizado com o Espírito aos pés de Jesus tem lugar para todo mundo. Aos pés de Jesus é o melhor lugar do mundo. Guarde essas duas verdades e nunca mais se esqueça delas. Aos pés de Jesus tem lugar para todo mundo. E aos pés de Jesus é o melhor lugar do mundo. Me ajuda aqui, pastor Adalto. Vem aqui, deixa eu orar para esse senhor. Você tem fé para abraçar o crente como eu estou abraçando o pastor Adalto aqui? Fica de pé, abraça ele de pé, né?
Deus te abençoe, minha filha, porque você veio aqui hoje, viu? E cantou esse louvor que norteou o que Deus queria falar com a sua igreja. Volta para sua casa também de fé nessa vitória. Jesus está na sua frente. Irmãos, para os irmãos que já me acompanham pelas redes sociais, tudo bem. Para você que não sabia, eu publiquei 10 livros. Dos 10 que eu já publiquei, dada essa intensidade da minha logística esses dias, eu estava em Sonora, Mato Grosso do Sul, hein? Vai lá no interior de Goiás, Minas Sul, e de lá eu vim para cá. Então, acabou que ontem eu peguei na editora em Guarulhos, porque gentilmente um dos atendentes da editora foi lá no aeroporto encontrar comigo durante a conexão. E eu consegui trazer só um dos títulos para vocês. Dos 10 livros que eu publiquei, eu vou ter um para apreciação de vocês hoje. Os outros 9, se vocês quiserem, eu vou dar para vocês as diretrizes lá fora, como vocês vão adquirir. Este livro, que é o que vocês vão ter, vai estar a apreciação de vocês e vocês vão ter a oportunidade de ver ali fora, é o 5º que eu publiquei e o título é, eu vou falar, vocês verem se vale a pena, irmãos. Se não vale a pena, você não precisa comprar, mas vê se vale a pena ou não, tá? O título é O Pregador Além do Púlpito. Nem só de púlpito viverá o pregador. É o título, está aqui. Ok? O que você ensina nesse livro, pastor? Eu vou te responder à luz da Bíblia. Presta atenção. Não perde não, atenção não. Eu vou te responder à luz da Bíblia. São 200 páginas para você pensar. Ó. Onde, como, quando e por que nós devemos orar. Onde devemos, como devemos, quando devemos e por que devemos orar. São 4 perguntas que talvez você, após entendê-las, vai mudar completamente a sua vida de oração. Ok? Outras perguntas, tipo por exemplo, quantos jejuns existem na palavra de Deus? Eu te explico aqui quantos e te dou exemplo bíblico e referência bem ilustrado de quais são todos os tipos de jejuns existentes na palavra de Deus. E aí mais, eu te respondo qual praticar. Melhor do que isso é saber qual eu devo evitar. Porque o jejum, dependendo do modo que você pratica, é sacrifício de tolo. Só eu estou falando, a Bíblia diz. Né? Eu te explico aqui nesse livro qual a diferença de um jejum para um voto. Tem gente que faz voto e acha que está fazendo jejum. E há uma grande diferença. Eu te ensino ainda nesse livro, presta atenção, o que é sermão expositivo, temático, textual. Te respondo aqui nesse livro, como compor o corpo sermonário, sua introdução, desenvolvimento, aplicação e conclusão. São tantas respostas que eu te dou, e eu me utilizo aqui de uma linguagem literária que é conhecida teologicamente como teopoética profética. Você vai viajar comigo num trem, onde em cada vagão você vai descobrir uma porção do que é a vida ministerial de um pregador e como ler e compreender a Bíblia, porque tem gente que lê, mas não compreende. Né? Nesse livro você vai aprender a como ler e compreender a Bíblia. Eu vou te dar algumas indicações para que você tenha mais entendimento. Será que sou só eu que leio e não entendo? Não tem mais alguém que tem coragem de levantar a mão e dizer, não, pastor, eu também leio e não entendo. Não dá para entender na leitura, você precisa debruçar e cavar mais profundamente. Então, minuciosamente, você tem que observar contexto remoto, contexto imediato, explica tudo aqui. Vai ficar muito mais fácil a sua vida espiritual se você pôr em prática, né? Se você ler, não. Porque não há milagre no livro. Tem gente que conta, eu vejo gente vendendo livro e diz assim, depois que você lê esse livro, sua vida não vai mudar nada. Depois que você lê esse livro, sua vida não vai mudar nada. Agora, se você põe em prática as orientações espirituais que estão dentro do livro, aí pode ser que alguma coisa na sua vida mude, tá bom? Se você sentir em comprar, pastor Benedito, sabe como é que a gente vende o queijo lá em Minas Gerais, na feira? A gente vende o queijo assim, ó. Se vocês sentirem de comprar, ou vocês compram. E se vocês não sentirem de comprar, ou vocês compram do mesmo jeito e depois vocês sentem. O pastor Cláudio Pelaes, pela palavra que trouxe para conosco nesta noite. Deus abençoe também a serva do Senhor, cantora Jarete. Foi certo, né? Correto. A Jarete, ela teve um grande agradecimento aos patrocinadores deste projeto, Venda, distribuidora de
Bravo. Isso, foi certo? Pelo casal Diácono Maurício Lima e irmã Sueli Lima. E a Gesso, pelo casal Larissa e Elton. Hotelzinho Anjos da Guarda, da Escola Infantil. Netflix. Rádio Vida FM, da família Garras. Raiz Fiaria, aqui está a gente, Ana Paula. Decar, Garrete, Loja Bonsai. Falei certo, pastor Bruno? Catanduva. Decar, Comunicação Visual, Oca Colchões e Imóveis, Casa de Carnes Bela Vista, pela família do irmão Jonas, Estrela Auto Center, a pessoa do pastor Ayrton Rosa, Fordiano Comunicação e apoio da Prefeitura de Catanduva. E agradecimento a todos os voluntários hoje na nossa cantina. Agradecendo a Deus por este culto maravilhoso. Senhor Deus e eterno Pai, a nossa gratidão, Senhor, por mais uma noite na Tua casa, na Tua presença e na continuidade deste trabalho, Senhor, Festa com Cristo, aonde o Senhor tem nos abençoado. Só temos que Te agradecer, Senhor, por os nossos louvores, que aqui temos entregado a Ti, possa ter subido como um cheiro suave diante da Tua santa presença, Pai. A nossa gratidão pela Tua palavra, pois mais uma vez o Senhor falou conosco e nós estamos indo para casa, Senhor, sendo abençoados por este povo. Agora, leva-nos em paz, guarda-nos no trajeto até o nosso lar, nos dá uma noite tranquila e que possamos, Senhor, dia após dia, vivendo, glorificando o Teu nome e aguardando a Tua bendita volta. Ser com todos é o que eu Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor nosso Deus, o amor do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Juntos vamos dizer: